Olá, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Para quem não me conhece, eu sou José Marcos, ministro do Evangelho. Queridos, antes de darmos continuidade à palavra de Deus, eu quero que você curte, compartilhe, ative o sininho das notificações para que o robô, o algoritmo, entenda que esse conteúdo é importante e possa compartilhar com muitas pessoas. É um material simples, sem muito recurso tecnológico, mas eu lhe garanto que é muito importante ministrar, pregar e ensinar a palavra de Deus. Eu estou aqui na Igreja Vida de Milagres, um salão simples, mas é um local onde pregamos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, sem maquiagem, sem falsificação e sem condicionamento, ok? Pois bem, hoje eu quero falar de um assunto de suma importância, mas antes eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver acesso a uma Bíblia, e se não tiver, então ouça o que estarei lendo como base para a pregação e ensino da palavra de Deus, ok? Vamos ler em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a seguir. Talvez você vai ouvir alguns barulhos, entendeu? Latido de cachorro, pessoas passando na rua, mas por favor, foque na mensagem. Esqueça os sons externos, ok? Pois eu não estou em um estúdio especializado, então pode ser que saia muitos barulhos. 1 Reis capítulo 19 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe: Assim me falou, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Eu quero dar continuidade, tá? Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares
e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. Irmãos, quero fazer um breve resumo do contexto histórico. Deus levantou o profeta Elias para profetizar para Israel, Reino do Norte. Inclusive, o Reino do Norte foi muito mais rebelde e perverso do que o Reino de Judá. Aliás, o Reino do Norte foi levado primeiro para o cativeiro, de Judá depois, Os reis do Reino do Norte foram terríveis. E a Bíblia fala, e a Bíblia registra o trabalho de Acabe e sua esposa Jezabel. Jezabel era terrível, meus irmãos. Jezabel mandava matar os profetas do Senhor. E lendo o texto e contexto, na proposta que Elias fez para ver quem era Deus em Israel, se era Baal ou Jeová, quem conhece o texto e o contexto sabe que o profeta Elias desafiou 450 profetas de Baal, certo? Então, através do desafio e da morte dos 450 profetas de Baal, Jezabel prometeu matar Elias. Depois eu vou contextualizar, ok? Depois eu vou trazer para os dias de hoje. Então, o texto bíblico informa que Elias correu para o deserto, para o contexto de Judá. E no deserto, cansado, sem ânimo, ele deitou embaixo de um zimbro. E aí, Elias entrou em depressão profunda. Ainda assim, quando Elias estava doente, desanimado, Deus enviou um anjo para lhe oferecer pão e água. O profeta comeu, descansou para restabelecer a força física. Ok? E aí, através daquele alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Só que aquela comida não era para Elias se estagnar, se acomodar. E aí, quando Elias estava acomodado, Deus chama-o a atenção. E aí Elias reclama, Elias faz uma oração. Eu entendo como oração. Dizendo que foi muito zeloso, era muito zeloso, íntegro, mas os filhos de Israel se corromperam, Os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida, querem tirar a minha vida, certo? Então,
qual foi a resposta de Deus? Vamos ler? E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Então, meus irmãos, Deus falou para o profeta Elias: tenho preservado 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. 7.000. Trazendo para os dias de hoje, estamos passando por momentos tenebrosos, onde o sistema político brasileiro e mundial se corromperam. E isso está refletindo em algumas igrejas. Infelizmente, alguns pastores se corromperam, algumas instituições religiosas se venderam, ao invés de pregar e ensinarem a palavra de Deus, estão entretendo o povo, Muitos profetas estão com medo de falar a verdade e criarem inimizade com o povo, certo? Muitas instituições religiosas estão com medo de perder a renda financeira, infelizmente. Só que Deus tem os seus remanescentes. Deus reservou 7.000 homens e mulheres que não faz aliança com o sistema maligno, de forma alguma. É lógico que vem retaliação. É lógico que vem ameaça psicológica, emocional e física. Só que o verdadeiro homem de Deus não se dobra diante das ameaças de Jezabel, do sistema político maligno. De maneira alguma, não fazemos aliança com o pecado, com Satanás. Não. Não assimilamos as ideologias de Baal da atualidade. São muitos Baals. As ideias humanistas e diabólicas. O sistema que adora o ser humano. O sistema que permite ideias ecumenistas, os sacerdotes que se corromperam, os líderes eclesiásticos que se corromperam, certamente pagarão um alto preço. Só que Deus preservou os remanescentes, os fiéis, aqueles que não adoram Baal, aqueles que não fazem aliança com personificação de Satanás. Porque a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Satanás, o diabo. Meus irmãos, este templo a qual eu reúno poderia estar lotado de pessoas
se eu pregasse a teologia da prosperidade, o triunfalismo. Só que Deus não me chamou para enganar o povo, para condicioná-los. Sim, porque se o líder dá sugestão, o povo entrega quantias exorbitantes. Só que aí é vender a alma para o diabo. Quem faz isso não tem condições de pregar a palavra de Deus, porque fica na mão de um sistema maligno, fica na mão do povo. Essa era a posição do profeta Elias. Ele correu para o deserto após aquele desafio. Ficou desanimado? Se sentiu ameaçado? Sim, somos humanos. Só que ele não se prostrou, não aceitou a proposta de Acabe e Jezabel. Você que é pastor, missionário, missionária, se você estiver num sistema, numa instituição religiosa ecumênica, não aceite ecumenismo, não aceite ideias satânicas, não aceite igreja inclusiva, não aceite pregar e cantar em festas de pessoas imundas. Entregue a mensagem de Deus, doe quem doer. Mesmo se você for cancelado ou cancelado. Mesmo se não tiver púlpito para você pregar. Pregue no mundo. Mesmo se alguém disser que não irá contribuir mais com a obra de Deus. Porque as pessoas querem quantidade e não qualidade espiritual. Eu quero qualidade espiritual. Deus tem os seus remanescentes. Os 7.000 profetas que não prostraram diante de Baal. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Grande abraço.